Olá, gente querida. Hoje é quarta-feira da quinta semana da Quaresma, dia 29 de março. Nós estamos lendo o capítulo 8º do Evangelho de João. O texto de hoje é João capítulo 8, versículos 31 a 42. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado: Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam ele: Nós somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer, vós vos tornareis livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão. No entanto, procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvistes do vosso pai. Eles responderam então: O nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: Se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora vós procurais matar-me, a mim, que vos falei a verdade que ouvi junto de Deus. Isto Abraão não o fez. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe: Nós não nascemos no adultério. Temos um só pai, Deus. Respondeu-lhe Jesus: Se Deus fosse vosso pai, vós certamente me amaríeis, porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, na segunda-feira, nós meditamos sobre o texto do início do capítulo 8º do Evangelho de João, a mulher adúltera, João 8, de 1 a 11. Depois, Jesus se declara a luz do mundo, começando com a expressão altamente teológica: Eu sou. Jesus também faz uma promessa a todos aqueles que são seus seguidores. Ele diz: Quem for meu seguidor, este não andará nas trevas, terá a luz da vida. Os fariseus acusam Jesus de dar testemunho de si mesmo. Pela lei mosaica, para um testemunho ter validade jurídica, era necessário que fosse ao menos o testemunho de 2 pessoas adultas. É então a ocasião para Jesus falar do Pai. O testemunho de Jesus é verdadeiro, exatamente porque ele é testificado pelo Pai. Ele sabe qual é a sua origem e o seu destino. O Pai.
Jesus é o verdadeiro enviado do Pai. Ontem, ainda no capítulo 8, Jesus anunciou a sua partida deste mundo e anunciou também o conteúdo da cruz, que é, ao mesmo tempo, morte e glorificação. Jesus disse: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. O texto de hoje conduz a reflexão para a filiação abraâmica e a verdade que liberta. O raciocínio de Jesus é ao mesmo tempo belo, mas complexo. João, o evangelista, mistura um pouco sociologia e teologia. Ele toma em revista alguns temas muito importantes. Escravidão e filiação, por exemplo. A libertação operada pelo Filho Jesus Cristo. A paternidade de Abraão, a paternidade de Deus e a paternidade do diabo, chamado no texto de o vosso Pai, em referência aos judeus. Há também uma bela relação entre os filhos, os escravos e o Filho, Jesus Cristo. Jesus então diz no texto de hoje: quem permanece na palavra dele torna-se discípulo do reino, conhece a verdade plena e é libertado pela palavra que Jesus anuncia. Os judeus logo se encrespam, exatamente porque eles dizem: nós somos filhos de Abraão, portanto nós somos livres. Já que Deus Pai é o único rei de Israel, portanto, o judeu se sente sempre livre. Do ponto de vista histórico e sociológico, essa informação é bastante questionável. Israel passou por inúmeras e sucessivas dominações estrangeiras. Basta que a gente lembre, por exemplo, os assírios, os babilônicos, os persas, os egípcios, Ptolomeus, os gregos, com Alexandre Magno, os macedônicos, depois os sírios, com a família dos Seleucidas na Síria. A própria dominação, podemos dizer, dos asmoneus, que foi uma dominação extremamente nacional de Israel, mas profundamente violenta. E, finalmente, no tempo de Jesus, o Império Romano. Então, no tempo de Jesus, os romanos é que davam as cartas. Jesus, contudo, reflete a partir de uma outra categoria: o pecado. O pecado que gera escravidão. E somente o Filho de Deus pode libertá-los plenamente dessa escravidão. Os judeus dizem ser filhos de Abraão, mas querem matar Jesus, que é o Filho de Deus. São arrogantes. A palavra não consegue penetrar e gerar vida neles. São rebeldes. Eles não praticam as obras de Abraão, mas, como diz Jesus, as obras do pai deles, que é o diabo. A obra de Abraão é a fé, compreendida como justiça.
A palavra de Deus, meus irmãos, minhas irmãs, nos liberta, nos torna verdadeiramente filhos no Filho, que é Jesus Cristo. O Filho de Jesus permanece no seio de uma família para sempre. O escravo não. Quando o escravo consegue comprar a liberdade ou fugir, sai do seio daquela família a quem servia. Se os judeus, de fato, fossem filhos de Abraão, eles praticariam as obras de Abraão, a fé que se traduz em justiça. Jesus diz com todas as letras que eles têm outro pai, o pai da mentira, o diabo. Por isso, enquanto Jesus vive e pratica aquilo que viu e ouviu junto a Deus Pai, os judeus praticam aquilo que viram junto ao pai da mentira, o diabo. A prova de que os judeus não são filhos de Abraão é que eles querem matar Jesus. Se eles fossem filhos de Deus, se eles fossem filhos de Abraão e, por sua vez, filhos de Deus, acolheriam a mensagem de Jesus e o amariam. Como nós podemos viver esse evangelho de hoje? Eu diria, quem é filho de Deus, ama o Filho Jesus Cristo. Ama a palavra pregada por Ele. Ama a verdade. E na liberdade pratica o amor e a justiça. Um grande abraço a você. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus nos permitir.